Bom dia, bom dia. Se no horto já presentes tuas chagas, eu te Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir. Bom dia! Bom dia! Estamos mais uma vez aqui. Sejam todos bem-vindos. Enquanto nós esperamos um pouquinho o nosso povo chegar, a gente vai curtindo essa música linda da Tim, da Vanessa, Pedro. Tem tudo a ver com a gente. Vocês estão ouvindo direitinho a música? Vamos esperar mais, acredito que um minutinho, acho que é o suficiente para a gente reunir esse povo gostoso perto da gente, com essa energia maravilhosa, desse 3 de outubro de 2020. Quase que eu ia dizer 2020. O áudio não está bom? Nossa! Pois deixa eu desligar aqui. Obrigada, viu, Luci? Deixa eu tirar. Fica melhor com fone de ouvido ou sem fone? Vou tirar o fone, tá? Fica melhor assim? Tá bem, tá bom. Tá bom, né? Eu vou colocar eu acredito que o fone ele dá uma reduzida nesse som do ambiente. Eu vou colocar. Melhorou assim? Tá bom também? Pronto, perfeito. Então, vamos prosseguir. Meus queridos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esse domingo em que os pássaros cantam, em que o sol nasceu, cumprindo a sua missão, cumprindo o seu propósito de recomeçar. Porque viver é recomeçar todos os dias. É deixar nossa luz brilhar, porque esse é o convite que o sol nos faz. Então, neste momento, que nós possamos fechar os nossos olhos, silenciando-nos para aquilo que nos perturba e sintonizando com as esferas do alto, com as esferas do amor, com as esferas da luz. Porque são muitos os convites para a porta larga. Mas como Jesus disse, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Então, que nós possamos despertar a nossa consciência, a fim de que nós escutemos a voz do Mestre para adentrarmos na porta estreita. Uma porta que exige disciplina, que exige humildade, que exige perseverança, porque o caminho do bem tem seus percalços, tem seus espinhos, mas é no final que desabrocha a grande rosa da iluminação individual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai
as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que Deus nos ilumine e nos abençoe durante esta conversa e que os nossos corações sejam receptivos a essas sementes de amor que Jesus lança continuamente em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, o convite para a nossa reflexão de hoje é o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Mas especificamente no item 19 e item 20 deste mesmo capítulo. Benefícios pagos com a ingratidão e beneficência exclusiva. Quantos de nós está preparado, ou será que estamos preparados para recebermos a ingratidão? Será que nossos corações estão desprendidos do ego, desprendidos, esquecendo-se de si no sentido egóico, e praticamos o bem sem esperar um retorno? Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Qual é a resposta que nos vem imediatamente na nossa mente? Alguns podem dizer, nunca mais eu farei. Pode esquecer, porque uma vez ingrato comigo, eu tiro da minha lista dos beneficiados. Outros dirão, eu faço bem sem olhar a quem. Jesus Cristo é o maior exemplo destes benefícios dispensados incessantemente aos nossos corações. O exemplo máximo dessa caridade, desse benefício que é o amor, foi Jesus sendo crucificado, apedrejado, e mesmo assim, vendo aquela multidão aos seus pés, não porque o reconheciam como Filho de Deus, mas muitos ali estavam para afirmar a sua pequenez. Só que nós sabemos que o próprio Cristo disse, o meu reino não é deste mundo. Mas ele estava ali, diante daquele povo ingrato. Oi, Bárbara. Mas ele olhou para o céu e disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, mesmo diante de tudo que Jesus semeou, distribuiu, curou, mesmo diante de tantos exemplos de amor, Jesus foi apedrejado, foi crucificado por aqueles que não queriam ver além de si, não queriam ver e despertar a sua consciência. Mas Jesus não cessou o seu trabalho. Porque Jesus enxerga a potência que existe em nós, porque nós somos luz. Nascemos para a luz e fomos criados para a luz e da luz. Então, o que se pensar das pessoas que encerram ou que condicionam o benefício oferecido à possibilidade ou à certeza de receber o reconhecimento? Segundo o Evangelho, diz, há mais de egoísmo do que de caridade. Porque se eu, egoísmo e orgulho, porque eu necessito ter esse alimento para o meu ego. Quando se faz o bem,
esperando que esse bem seja reconhecido, é porque quem necessita ser alimentado não é a minha essência, mas é o meu ego. O ego que me faz acreditar que sou melhor porque existem pessoas aos meus pés alimentando o meu patamar de perfeição. Ou seja, estejam alimentando ali a minha superioridade. Só que nós sabemos que isso é ilusão. Porque a essência não precisa ser afirmada, ela precisa ser sentida. Ela precisa ser vivida. Quem necessita de aprovação é o ego. Porque a essência já é. O que nós precisamos fazer é desembotar essa essência. É arrancar pouco a pouco essa carcaça que envolve a essência, e essa carcaça é do egoísmo, do orgulho, da vaidade, porque nós necessitamos ainda, por uma questão de condição de imperfeição, porque ainda estamos em processo de cura, dilatando as nossas potencialidades. Então, nós ainda necessitamos alimentar o ego. Porém, nós estamos num momento de mundo em que, nesta transição planetária, nessas calamidades públicas, que o próprio Livro dos Espíritos nos diz, quando Allan Kardec questiona os espíritos superiores, que Deus, sendo bom e justo, por que permite que o mal nos aconteça? E eles respondem, para que vós tenhais a necessidade de acender a luz. Então vejamos que essas dificuldades que chegam até o nosso caminho ou batem a nossa porta são para trabalhar o nosso orgulho e trabalhar a nossa vaidade. Trabalhar o nosso egoísmo, ou seja, transmutando essa percepção, transmutando essas energias, fazendo com que a nossa essência seja ali dilatada, para que nós saiamos da visão do somente eu necessito, mas nós necessitamos. Para que a nossa visão saia do ego e vá para o amor em essência. Então, quando o Evangelho nos traz que quando se a tua mão esquerda sabe o que a direita dá, é porque tu já recebeu a tua recompensa. Porque o mundo aplaude o ego. Mas aquele que busca fazer o bem sem ostentação, fazer o bem silencioso, seja ele dentro de casa, seja ele no trabalho, ou seja ele em grandes tarefas, e que não divulga, é porque esse está verdadeiramente centrado nas verdades cristãs, na proposta do recomeçar. Aí eu trago aquela visão em que o próprio Cristo, naquela passagem, diz assim, quando ele disse ao cego Bartimeu, vá, mas não sai por aí dizendo o que foi feito. Vive esse testemunho, mas não sai aí divulgando que foi eu quem fez isso. Então Jesus ele não tinha necessidade de que esse bem fosse ali divulgado como algo que alimentasse o seu ego, porque ele não tem mais ego, ele era inteiro, íntegro,
Ele era luz, ele é luz. Mas viver a essência, viver esse milagre, é se conectar a essas energias renovadoras. É perceber que o ego nos leva para a porta larga e a essência nos leva para a porta estreita. E um dos maiores desafios da humanidade é vencer a si mesmo, como bem diz o Evangelho segundo o Espiritismo. O maior inimigo ainda está em nós. Porque nós nutrimos as ilusões e, consequentemente, tombamos nelas. Nós criamos as próprias armadilhas. Porém, devemos configurar isso de uma forma grandiosa em que essas sementes colhidas se transformarão em aprendizado se assim nós permitirmos. Porque quanto mais nós refletirmos sobre o próprio caminho, mais despertos nós estaremos. E aí, o bem pelo bem vai acontecendo sem sequer nós percebermos. Porque nós não teremos mais a necessidade de aplausos do mundo. Aqui eu ouso trazer uma frase que outro dia eu vi o Padre Fábio de Mello falando. Ele diz assim, que a lucidez nos impõe a solidão. E é tão profunda essa verdade, e ele acrescenta, ou não. Mas primeiro olhemos para essa primeira parte, para a parte antes do ou não. A lucidez nos impõe a solidão. A lucidez, meus amores, se nós observarmos, é exatamente a reflexão sobre si e as verdadeiras necessidades do eu crístico que existe em nós. Do eu superior que existe em nós. Ou seja, da nossa essência. À medida que nós vamos dilatando e compreendendo o porquê estamos aqui, e que aquilo que antes nós cultivávamos e até cultuávamos, as ilusões, as fantasias, sabe, aquilo que é passageiro, nós vamos ali nos distanciando do todo. Alguns têm medo da espiritualização e até mesmo do espiritismo, porque despertam a consciência e eles não estão dispostos a abrir mão dos vícios, ou seja, das facilidades, das efemeridades da porta larga. Mas quando você começa a adentrar num caminho de autoconhecimento, e isto traz o resultado de lucidez diante do caminho, em que faz com que você não mais busque a nutrição do ego, mas nutrir a essência no amor real, no amor caridade, no amor que te movimenta em direção ao outro, sem interesse, mas porque compreende que esse outro é um ser necessitado e que aquilo que ele te devolver é fruto dele e não teu. Porque cada um é responsável pelo que sente, pelo que vibra, pelo que pensa e pelo que faz. Então, se ele é ingrato, ou seja, se não há o reconhecimento do benefício que recebeu, quem precisa ser trabalhado é ele.
Agora, se isso me afeta, se eu sinto o impacto dessa ingratidão, é porque ainda existe em mim raízes do orgulho e do egoísmo. E aí cabe a mim voltar em mim, olhar para mim e trabalhar isso em mim, para que eu continue a minha expansão de consciência. Então, os benefícios pagos com ingratidão para nós é uma prova, porque o Evangelho nos diz isso. Uma prova, tipo assim, uma prova relâmpago. Igual a gente fazia na escola, que o professor chegava e dizia assim, olha, vamos fazer aqui uma provinha relâmpago para saber se vocês estão estudando. A turma gelava. Porque nem todos estavam ali preparados. Porque viver é não ter o controle de nada, mas é viver as experiências que são oferecidas pelas leis universais. Leis essas que nós estamos sintonizados e aquilo que nos acontece é por uma necessidade evolutiva. Então, por vezes, como diz o Evangelho, esses benefícios são pagos com ingratidão para testar em nós o desprendimento desse orgulho, desse egoísmo. É para saber se nós estávamos ali realmente atentos e se essas lições estão criando raízes profundas no amor. Madre Teresa de Calcutá era questionada a respeito desses benefícios que ela entregava. E nem sempre ela era reconhecida. No entanto, ela continuou o seu sacerdócio no bem. A nossa irmã Dulce, nossa baiana, ela, diante de uma experiência, como ela sempre falava dos pobres dela, os meus pobres, ela esticava as mãos pedindo na feira de Salvador alimentos para os pobres dela. E muitas vezes ela foi incompreendida. E ela esticando a mão, um dos feirantes cuspiu na mão dela. E aí, o que aconteceu? Ela humildemente recolheu essa mão e disse, isso é para mim, meu irmão. Esticou outra mão e disse, mas dai ajuda para os meus pobres. Ela compreendeu ali a ignorância daquele homem, a rispidez daquele coração que estava ferido. Por isso ele não pensava duas vezes em ferir. Mas a amorosidade é continuar estendendo a mão para dar a oportunidade do outro desenvolver-se. Mas nós precisamos, inclusive, lembrar que não é necessário esticar benevolentemente o pescoço ao assassino. Onde é que a gente encontra isso? No amai os vossos inimigos. Sobre o perdão das ofensas. Perdoar é de uma ordem. Insistir naquilo em que você pode se ferir é totalmente diferente. Dá o direito do outro ser quem o outro é, mas você ter o dever de se tornar melhor a cada dia. Então, quando nós nos prendemos aos fatos negativos que experimentamos no caminho, nós estamos falando de nós. Mas quando nós damos ao outro o direito do outro ser quem é, nós estamos nos libertando de quem o outro é. Estamos também libertando a nós mesmos, porque estamos acendendo a luz do Cristo em nós.
O orgulho e o egoísmo, como diz também no Evangelho, é uma das maiores chagas, porque corrompem os melhores sentimentos. Fazer o bem sem ostentação significa que você está adentrando no caminho certo. Quando eu falo certo, é no sentido de que o propósito do existir é progredir. Porque nós nascemos e fomos criados espíritos simples e ignorantes. O orgulho e o egoísmo, eles fazem parte da estrutura psíquica do ser imortal, na sua infância espiritual. Mas nós precisamos crescer. A criança humana, em que nós conhecemos no desenvolvimento humano, elas têm a necessidade de satisfação diária. Elas acham que tudo é por ela, tudo é para ela. Não é assim? Porque é o ego, é o egocentrismo. Mas com o processo de maturidade, ela vai compreendendo que existe um mundo em torno dela. E que essas relações, elas precisam acontecer de forma harmoniosa, uma troca constante. Então, nós estamos no momento dessa maturidade espiritual, porque o conhecimento já nos é dado há mais de 2020 anos. E que precisamos fazer bom uso desses conhecimentos para nos curar. Muitas vezes, observamos a necessidade do outro, mas nós precisamos olhar para nós, não no sentido de descobrir, mas eu preciso disso, mas eu preciso de reconhecimento, eu preciso de amor, eu preciso de perdão, eu preciso de carinho, eu preciso de atenção. Mas a pergunta é, você está dando isso? Você está fazendo isso ao outro? Eu me recordo de uma certa vez eu estava assistindo uma série com a minha filha e ela tinha 7 aninhos, hoje ela já tem 10, já está uma mocinha. E aí nós estávamos assistindo uma série que era Once Upon a Time, né? Que era uma vez, os contos de fadas e tal. E aí a gente via sempre essa batalha do bem e do bem e do mal, né? E a mocinha da série, ela fazendo bem só recebendo pancada, né? Só recebendo injustiça. Mas chegava um determinado momento que ela, sempre no final, ela tinha ajuda de alguém, ela superava. E ela disse, mãe, entendam aqui esse exemplo, não como uma forma de me vangloriar, pelo contrário. Todos os dias eu descubro algo no meu lado sombra que preciso trabalhar. Mas eu não tenho medo de reconhecer isso, porque eu não posso negar quem eu sou. Eu só posso amar aquele que eu conheço. Então eu não posso fechar os olhos para mim. Mas eu achei interessante, foi a visão dela enquanto criança. Aí ela disse assim, mãe, sabe o que foi que eu entendi dessa série? Que independente do que aconteça, você tem que fazer o bem. Sabe por quê, mãe? Porque uma hora a vida traz de volta, não é, mãe? Aí eu disse, minha filha. A vida sempre nos traz aquilo que plantamos. Isso não quer dizer que o fato de nós estarmos ali recebendo alguns sabores amargos, nós sejamos uma pessoa ruim. Mas nós estamos nos fortalecendo. Porque tudo depende da forma como enxergamos os fatos. Eu vi que alguém escreveu assim sobre a questão da vitimização. É verdade. Se nós olharmos o mundo por uma perspectiva em que somos vítimas,
nós sempre estaremos nos alimentando da escassez e nunca progrediremos. Nós não entenderemos ali as provocações, ou seja, as reflexões que a vida tem a nos dar. Então é necessário, de fato, que nós observemos a nossa própria estrada. Lembremos de Chico Xavier, que foi o homem mais bondoso que pisou sobre o solo brasileiro, o nosso apóstolo novo da fé. Assim eu vejo. E que ele era questionado, inclusive, por que os espíritos do bem que ele trabalhava, por que eles não curavam as dores dele, as dores atrozes que ele tinha no seu olho? E Chico respondeu, não, meu irmão. O que eu direi quando eu chegar no plano espiritual? E se alguém perguntar se eu passei por provas, o que eu direi? Não. Essa prova, ela fala de quem eu sou. E eu sou tão humano e tão necessitado quanto todos aqueles que estiveram perto de mim. Eu não sou melhor do que ninguém. Então, vejam a humildade desse homem luz, desse homem amor, que transformou a dor em aprendizado. Chico Xavier foi perseguido, Chico Xavier foi chamado de bruxo, mas ele continuou no seu sacerdócio da fé, da caridade e da humildade. Irmã Dulce, no diálogo com Divaldo Franco, Divaldo chegou certa vez para visitar a irmã Dulce e ela estava sentada numa cadeira, uma cadeira ruinzinha. E aí o Divaldo disse, mas irmã, você tem tantos amigos, por que você não pede uma cadeira mais confortável, uma cama melhor para você? E ela sorriu e disse assim, ah, meu irmão, você não sabe o quanto essa cadeira tem poder, porque ela já montou 2 enfermarias para os meus pobres. Porque toda vez que alguém vem aqui e me vê nessa cadeirinha, eles ficam tão penalizados e montam uma enfermaria. Então vejam, irmã Dulce, ela não se alimentava da dor, mas ela transformava a dor dela em amor, em cura. Porque ela aceitava o que vinha para ela, mas ela diminuía a dor do outro. Então, meus amores, a beneficência é o desprendimento de si, é o olhar para o outro e entender que aquele outro necessita. Porque se ele ainda fere, é porque ele está doente. Se ele ainda não consegue falar palavras doces, é porque ele está doente. Se ele ainda trai, é porque está doente. Então, observemos os exemplos de amor que temos ao nosso redor. Entendamos que aqueles que estão ali atirando, sabe assim, dardos envenenados em torno de si, ele necessita de amor. E se nós atacarmos, nós estaremos sendo igual a eles. Então, o Evangelho é o convite para o amor, é o convite do alto amor, porque se eu me amo, eu quero o melhor para mim. E se eu me amo, se eu cuido de mim, eu também sou chamado para amar e para cuidar do outro. Mesmo que esses outros sejam ingratos,
Mas quando nós decidimos amar, nós estamos exemplificando e construindo o nosso nome por onde nós passamos. Não no sentido egóico, mas no sentido de acender a luz na nossa própria estrada. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos fortaleça hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Chamo a todos vocês para que nós rezemos uma Ave Maria, envolvamos os nossos lares, envolvamos os nossos corações e peçamos que a Virgem Maria de Nazaré acolha os nossos espíritos e transforme com o seu amor tudo aquilo que precisa ser transformado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, ó pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Amém. Que assim seja, meus queridos. Um bom domingo a todos. Graças a Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.